Fala galera, beleza? Esse é o nosso segundo vídeo do Shot de Containers, onde eu vou mostrar como que você instala um container e depois como que você consegue rodar o seu primeiro container web ou que seja um outro se você quiser. Então galera, os primeiros passos são muito simples, a gente precisa instalar aquele Docker Engine no sistema operacional. Então eu vou utilizar o sistema operacional Linux, Ubuntu 20, tem outras versões dentro do link. Eu subi ele na AWS, porém a mesma coisa em qualquer Ubuntu, né? Mas lembra aquele desenho que eu fiz dos hypervisors e tudo mais? Então, hypervisor, tenho hypervisor na AWS, eu estou usando uma máquina virtual, eu vou instalar o Docker Engine. Então aí várias camadas de virtualização. E não adianta querer reinventar a roda, galera. Eu não vou ficar copiando a sequência de comandos para vocês. Os comandos que vocês têm que executar os comandos oficiais Docker, que é da próprio site deles, aqui no docs.docker.com/engine/install. Então eu vou utilizar esses comandos, porque se eles alteram algo, a gente vai ficar sabendo diretamente pela fonte, né? Eu não vou ficar passando dado aí já possivelmente desatualizado. Então tá aqui, ó, eu já tenho o meu servidor Docker rodando, está aqui este meu servidor. Então se você achar que a letra tá pequena é porque você está vendo o celular, não deveria estar vendo o celular, né? Porque você não vai conseguir praticar e é interessante que você coloque um pouquinho aí na mão na massa. E aqui está o documento que eu falei, que é o Docker Install. Então aqui ele mostra quais são os tipos de servidores, sistemas operacionais que você consegue instalar. O meu é o Ubuntu, então clico aqui em Ubuntu. O meu é o Ubuntu 20, então estou aí utilizando a versão recomendada. E agora, galera, eu vou executar esses comandos. Então aqui, ó, ao lado ele mostra o que ele vai fazer. Resumidamente, ele vai instalar alguns requisitos, ele vai desinstalar pacotes antigos, depois ele vai instalar alguns drivers que ele necessita, depois a gente vai começar a instalar de fato o Docker Engine, depois ele vai verificar mesmo se está tudo certo, vai fazer um update, enfim, eu vou falando um pouquinho mais de passo a passo enquanto a gente vai instalando. Então eu vou jogar aqui para o lado e eu vou copiando todos esses passos e você faz o mesmo aí para o seu sistema operacional. Então a primeira coisa que ele fala é o seguinte, ó. Desinstala versões antigas. Eu não tenho versão antiga, né? Então vai rodar essa daqui mesmo. Aí depois ele fala, ó, você tem que rodar um apt-get update para atualizar a minha lista de repositórios. De fato eu preciso, caso contrário ele não vai achar todos que eu estou querendo, né? Todos os pacotes. Pronto, atualizou. Agora chegou a hora de instalar algumas coisas que ele necessita para fazer a instalação. Então está instalando. O próximo comando é para eu instalar o GPG, que é a chave do site da Docker, para eu conseguir baixar o Docker daqui a pouco. Então estou baixando, ó, deu ok. Depois eu faço uma validação, tá ok também. Ótimo. Aí ele fala, ó, agora você vai adicionar o repositório. Então já tem a chave, agora falta adicionar o repositório oficial deles, ó. Começou a atualizar. Aí se eu instalei um repositório novo, o que eu preciso fazer é atualizar a lista de catálogo de softwares que eu tenho disponível. Então eu tenho que rodar novamente o apt-get update. Ótimo. Aí eu vou instalar mais alguns pacotes do Docker que ele está precisando, que ele está querendo, né? Porque anteriormente a gente não instalou nada do Docker, instalamos os pré-requisitos da instalação. Então tá bom. Pronto. Agora, galera, terminou. Acabou. É só isso. Como que eu confirmo? Eu executo um Docker. Tab, né? Ele já apareceu. Se eu der um Docker Enter, olha só, ele mostrou todos os comandos que eu tenho disponível e alguns comandos a gente vai ver ao longo desses próximos vídeos. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? Eu vou executar um comando que se chama Docker PS. O Docker PS ele mostra todos os processos Docker que tem rodando. Então mostra que ele só mostrou o cabeçalho. Veja que ele só mostrou o cabeçalho. Ele não mostrou o que eu tenho rodando. É porque hoje, galera, eu não tenho nenhum. E eu, inclusive, não tenho nenhuma imagem aqui. Eu acabei de baixar isso daí. Então, quando eu for subir no meu primeiro container, eu preciso ter uma imagem. Eu não tenho nenhuma imagem comigo, porém, a Docker, existe um site que se chama Docker Hub, que a gente vai ver ele mais para frente, que ele tá lá as principais imagens. Você consegue, inclusive, colocar essas imagens públicas lá. E já tem algumas oficiais, como, por exemplo, o NGIX. Então, o que eu vou fazer? Eu vou rodar uma que está utilizando o NGIX. Então, se eu executar aqui o comando Docker Run NGINX, o que vai acontecer? Ele vai ver que eu não tenho essa imagem local, ele vai conectar no Docker Hub, vai baixar essa imagem oficial e vai subir um container. Vamos ver? Olha só, ele está baixando, realmente ele viu que eu não tinha, ele começou a baixar essa imagem. Esse download só acontece da primeira vez, das próximas vezes, galera, ele vai ser muito mais rápido. Então note que ele travou
meu teclado aqui porque eu estou dentro do container. Ele iniciou um container. Eu não rodei esse container no background. Então eu estou ele aí em foreground, que é na minha própria tela. Isso quer dizer que ele está bloqueado. Se eu der um Ctrl C, eu mato o container. Agora eu vou rodar o comando novamente para vocês verem como que ele vai muito mais rápido. Olha só, ele já subiu. Então ele está funcionando normalmente. Eu vou ter que abrir uma outra seção, porque eu vou ter que deixar essa aberta. Então eu vou abrir uma outra seção desse meu servidor. E nessa seção eu vou executar o comando. Deixa eu virar root antes, né? É docker ps. Olha só o que ele está encontrando dentro de docker ps. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Docker ps. Olha só, ele achou aí uma imagem. Então, aí eu aumentei a letra para não ficar ruim para vocês e fica ruim agora aqui para mim. Ah, é, ficou melhor. Aí, ó, o container ID, a imagem, o comando que ele está rodando dentro da imagem, ele está rodando um comando que está em listing, a porta que ele está rodando que é 80, e assim por diante. Isso quer dizer que outra coisa interessante além do docker ps é, se eu executar um docker ps-a, ele mostra inclusive as imagens que morreram. Então lembra que eu dei um Ctrl C da primeira vez? Então, era essa imagem. Então se eu vier aqui e der um Ctrl C e rodar um docker ps aqui, olha só, não aparece nada, mas se eu der um docker ps-a, ele aparece 2, ó. Mas em esse daqui, ele morreu há 9 segundos atrás. Então legal, vou vir aqui, vou dar um já estou sudosu, vou executar de novo meu NGIX. Agora eu quero mostrar como que eu acesso esse container. Então, beleza, ele já está rodando. Esse daqui foi um dos tipos de container. Se eu quiser rodar um outro container, como por exemplo o container de Hello World, então vou dar um docker run hello world. Ele baixou a imagem, olha, ele deu um hello. Então ele falou hello from docker, essa é uma mensagem, blá 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 blá. E ele morreu. Simplesmente não está executando. Se eu der um docker ps, ó, só tem um que é aquele outro que está aqui atrás. Por que ele morreu? Porque assim, galera, o container não necessariamente ele é uma aplicação que fica o tempo todo ligado. Ele pode ser ligado só para executar uma ação. Então imagina, você tem que renderizar um vídeo. Você cria um container para renderizar algum determinado vídeo ou alguma imagem, e aí ele vai terminar de renderizar aquela única imagem e ele morre. Ponto final. O container não precisa ter vida, ele não precisa estar disponível 100% do tempo, igual o virtual machines, as máquinas estão. O container é um pouco diferente. Então isso daí foi um dos exemplos que é o rodando um Hello World. Aqui não sei se você notou, quando eu dou um docker ps, ele também mostra um nome, que é esse daqui. Ele escolhe um nome aleatoriamente. Então, claro que nós não vamos deixar ele escolher um nome aleatoriamente. O ideal é a gente ter o próprio nome, até por questões de organização. Então eu vou vir aqui, eu vou colocar um run, espaço menos menos name, eu vou falar aqui, ó, NGINX Shot Ninja. Pronto, começou a rodar. Se eu vier aqui na minha outra conexão, tá aqui, ó, o que eu tenho rodando. Então deixa eu limpar a tela e colocar de novo. É exatamente o NGIX Shot Ninja. Então aqui a tela tá pequena, mas ele aparece exatamente na coluna name, ó. Names, NGINX Shot Ninjas. Names, porque você consegue ter mais do que um, você consegue ter algumas tags para algumas automações, isso aí às vezes é importante, mas esse já é um tópico um pouco mais avançado. Então esse Docker, ele está rodando dentro desse servidor, ele tem o seu isolamento, mas se eu quiser mais informações dele, como que eu consigo essas informações? Então esse é o ID. Se eu quiser informações, galera, eu dou um Docker inspect, imagina de inspetor, né? Inspectar, nem existe inspectar, acredito eu, enfim. Docker ps, inspect e o IP não, o ID, ele mostra todas as informações, tá vendo aqui? Informações do ID completo, que hora ele foi criado, o que ele está rodando, qual foi o argumento, então ele está rodando o NGINX, algumas informações do estado dele, a imagem, então o que acontece? Ele roda um container, mas esse container não está na memória, ele está em algum lugar. Ele está localmente no meu computador, no meu servidor. Então ele está aqui, ó, armazenado exatamente nesse caminho. Então, ó, tem todos os detalhes dele. Inclusive, galera, se eu precisar saber, ó, aqui são parâmetros de kernel, quanto de CPU. Então ele está usando toda a CPU, mas ele poderia estar usando menos CPU, conseguir criar limites, que é o que a gente vai ver mais para frente. Então se eu vier aqui e der um grep menos IP, olha só. Este é o IP dele, esse aqui é o IP interno que o Docker cria. Então tá bom, nós vimos que eu tenho o meu IP já dentro do container, que é um IP interno. Então, deixa eu pegar esse IP desse daqui.
Se eu der um... Tá aqui. Se eu der um cur nesse IP... Cur é como se fosse um navegador, um browser, né? Ele vai fazer uma requisição HTTP. Olha só o que ele aparece. Hello to NGINX. Então ele mostra a página do NGINX. Vou jogar aqui para o lado. Olha só por trás aqui o que acontece. Deixa eu dar um monte de... Vou fazer assim, eu vou dar um monte de enter, vou executar de novo o cur. Ótimo. Olha só, ele apareceu que teve uma requisição HTTP. Legal, né, galera? Então, este IP aqui meu, ele está disponível, meu container está funcionando. O NGINX, eu não tenho NGINX nesse meu servidor. Se eu der uma rp-a grep-i NGINX. Opa, é dpkg aqui. dpkg-l grep-i NGINX. Ele não está instalado, galera. Olha só, retornou essas entradas. Não tem nenhum NGINX aqui instalado. Então isso prova que o container ele já está fazendo esse serviço. Mas o que acontece? Se eu tentar acessar a porta pública deste meu servidor. Então eu estou rodando na AWS, né? Esse servidor ele está aqui. Se eu subir um pouquinho, este é meu IP público. Vou colar o meu IP público aqui. Olha só, o IP público ele não está acessível. Por que ele não está acessível? Bom, galera, se eu der um LSOF, porta 80, ele mostra que essa porta 80 do meu servidor não está acessível. Então o container está disponível apenas aí dentro deste meu servidor. Para eu fazer com que o meu servidor exporte a porta do container para o mundo, eu preciso passar um parâmetro. Eu preciso fazer mapeamento de porta. Então é isso que eu vou mostrar agora. Então esse daqui é o comando que a gente rodou. Eu vou colocar agora, fazer um mapeamento dessa porta, que é através do comando. Então eu volto um pouquinho aqui antes da imagem, eu executo "-p de port mapping e eu vou falar, eu quero primeiro a minha porta, tá, galera? Então vai ser a minha porta, a porta do container. Então qual é a porta do container? 80, que é a porta padrão que ele está rodando. Eu baixei a imagem oficial, se o seu container roda em outra porta, beleza. Então porta 80. E qual que é a porta que eu quero que o meu servidor host exporte? Eu vou falar 8080, enter. Ele é esperado que ele apareça esse erro, porque este servidor que chama NGINX Shot Ninja, ele já existe. Eu teria que colocar aqui, por exemplo, servidor 2. Para ele rodar, o nome não pode ser igual, tá, galera? Então ele iniciou, e aqui qual é a ideia? Que o meu host ele tem que estar listing, mas ele não vai estar na listing na porta 80. Ele vai estar listing na porta 8080, vamos ver? Olha só, e realmente ele está. Então, ele está com a porta 8080 listing e ele está jogando para o processo Docker. E o Docker vai receber essa requisição e vai saber o que fazer com essa requisição. Vamos ver agora como que está a nossa conexão? Então, vou abrir aqui novamente. Claro que ele não vai funcionar, né? Porque eu estou tentando acessar a porta 80. Vou colocar 8080, enter. Olha só que legal, galera. Ele já apareceu aí, meu NGINX. Então, eu não tenho nada no meu host. Ele está dentro do container e eu estou com um acesso a conseguir acessar ele dentro do container. Legal, galera. Então a gente já tem a porta 8080 funcionando. Mas o que acontece? Se eu vier aqui e fechar esse container ou fechar minha sessão com o servidor, ele vai simplesmente parar de rodar. Então, para ele ficar, né, sempre lá, mesmo se eu fechar a minha conexão, eu preciso criar um container de modo detached. Então eu vou falar aqui, ó. Aqui eu vou criar um detached. O parâmetro é, após o run, eu coloco o "-d de detached e eu dou um enter. Quando eu dou enter, olha só que ele aparece um código maior. Vou jogar aqui para o lado, vou dar um enter. Olha só, ele está rodando, mas ele não pendurou meu terminal. Se eu der um docker ps, ele está conectado aqui. Daí você fala, mas beleza, ele está rodando lá. Mas e aí como que eu faço para conseguir acessar esse container novamente? Para mexer nesse container, para ver como que ele está, se eu precisar fazer algum troubleshoot, ele está com algum problema, não está performando bem. Bom, galera, aí eu só executo um docker exec it, o ID do container, e o comando, que na verdade eu estou executando algo. Se eu der um ls, ó, ele vai executar um ls. Se eu der um df, ele vai executar um df dentro do container. Então o que eu vou fazer? Eu vou executar um bash. Ele vai executar o comando bash. Logo eu estou dentro do container agora. Se eu der um ps, ó, ele nem tem todos os comandos, ele só tem o necessário para realmente funcionar. Então tá aqui, eu estou dentro do container. Se eu der um exit, docker ps, ele deu um exit no que? No bash. Então, eu quero matar isso daqui. Como eu faço? Docker kill.
Depois, como que eu vejo as logs dele? Tem o comando docker logs e outras coisas, mas a gente vai ver nos próximos vídeos. Então esse daqui já ficou bem comprido esse vídeo. Eu queria mostrar aí para vocês esses comandos. E tem muitos outros comandos. Como que você descobre? Executando um docker. Aí ele vai te mostrar todos os comandos que você consegue aí interagir com o seu servidor, com o seu container, tá bom, galera? Então esse daí que eu tinha para mostrar. E até o nosso próximo vídeo, onde eu vou falar sobre conceitos importantes sobre containers. Então, imagens Docker, o que é, Dockerfile, layers, login, monitoração, storage e network. Então até o próximo vídeo.